eu já nasci para ser um vencedor. Eu não nasci para ser derrotado. Isso aqui não é autoajuda de forma alguma. Porque há dias que parece que as coisas vêm tudo contra nós. Nós estamos desanimados, parece que hoje não está nada legal. As pressões da vida, de certa forma, vêm para cima de mim. É uma luta emocional muito grande que eu tenho vivenciado. Tentações constantes, notícias que têm me desanimado na vida. Um mundo cada vez mais distante de Deus. Irmãos, hoje as pessoas lutam o tempo todo contra Deus. As pessoas estão desafiando Deus dia após dia. Pode reparar. São pessoas que, de certa forma, lutam, muitas vezes, descaradamente contra tudo que é de Deus. Então, essas pessoas que são do mundo, elas não conseguem vencer o mundo, porque é somente através da fé. E, principalmente, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Pergunte para qualquer pessoa, você crê em Deus? Sim, creio em Deus. Você crê em Jesus? Não conhece. É outra história. Ela não creu ainda em Jesus, que é o Filho de Deus, que veio. Hoje a maioria das pessoas acreditam que existe um Deus, mas não tem essa afinidade, não tem esse conversar diariamente com Deus. Ela tem apenas ali uma fala rápida, abençoe meu dia, lógico, né? Abençoe meu dia, que eu não me machuque, em nome de Jesus. Não vai falar em nome de Jesus. E só. Então essa pessoa, ela não consegue vencer o mundo, porque ela ainda está no mundo. E quando João escreve para nós, ele está escrevendo, obviamente, aos judeus ali, e a outras pessoas, aos gentios também. E a gente olha para nós e nós vemos hoje o mundo cada vez mais distanciando de Deus. E aí, irmãos, quando chega alguma coisa, todos, muitas vezes, pagam o pato. Na pandemia nós falamos isso. Algumas coisas que acontecem que as pessoas... Isso acontecia com o povo de Israel. O povo de Israel ficava distante de Deus, ficava longe de Deus, vinha as consequências, sobrava para todos. Em certos casos, outros não. Por isso que a gente precisa entender que hoje eu nasci para ser um vencedor. Eu não nasci derrotado. Olha, nasceu mais um ali no ano tal. Ó, esse já é derrotado. Não. Nós nascemos para vencer. E vencer o mundo em Cristo Jesus. E muitas vezes nós temos essa sensação. Será que dá para vencer tudo isso? Um mundo que está totalmente contra. Eu estou lutando contra tentações. Estou lutando contra as investidas do diabo. O mundo espiritual. Será que eu vou conseguir? Não. Em nós mesmos não. Nós conseguimos por meio de Cristo Jesus. Nós conseguimos pela graça de Deus. Porque se formos honestos, nós não nos sentimos vencedores. Muitas vezes não, nós não nos sentimos vencedores. Nós nos sentimos, sabe como? Cansados, sobrecarregados, desanimados. É isso que muitas vezes nós sentimos. E é perfeitamente normal, porque nós somos seres humanos. Nós ainda estamos, como diz Romanos, com essa carne que anseia por Deus. Essa carne que ainda precisa de uma transformação no futuro. Quando nós iremos para o céu, nós vamos ser transformados com o corpo glorificado. Mas a palavra de Deus nos traz aqui, irmãos, uma declaração poderosa, não baseada naquilo que nós sentimos, mas baseada na vida eterna, ou numa verdade eterna. Existe um povo que já nasceu vencendo. Amém? É o povo de Deus. Esse povo já nasceu vencendo. Olha que bênção. Isso, irmãos, é muito maravilhoso. Não é porque nós nunca caímos, porque nós nunca lutamos, porque muitas vezes nós carregamos dentro de nós algo estranho, mas nós carregamos uma vida que veio do céu. Hoje, se eu pego isso, se eu entendo que eu fui justificado por Deus, eu estou sendo santificado agora por Cristo, então eu tenho uma vida nova, eu tenho uma vida diferente. E quem já nasceu de Deus já tem a vitória sobre o mundo. Se eu já nasci, se eu acreditei em Jesus por fé, eu tenho condições e a graça de Deus para vencer. E essa vitória eu venço ela como na prática? Porque aqui não se trata apenas de vencer, se trata de entender que Cristo já venceu por nós na cruz do Calvário. Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Irmãos, há muitas vezes que nós não podemos também ficar aceitando as coisas que vai nos aparecendo. Não sei você, mas às vezes eu não aceito. É lógico, dentro da vontade
vontade soberana de Deus, eu não aceito algumas coisas. Por que eu tenho que passar por isso? Porque certas coisas, e você conhece pessoas que sofrem o tempo todo. Pessoas derrotadas o tempo todo. Tudo que vai fazer é derrotada, não consegue. Mas olha só, a primeira coisa que eu gostaria de falar é a identidade de um vencedor. A identidade de um fracassado a gente já conhece. O vencedor é aquele que está lutando todos os dias. Irmãos, a nossa vida cristã, ela não tem um término aqui ainda. Não tem. A gente não vai lutar até certo dia. Tem uma data fixa? Não tem. A nossa vida cristã, essa luta, ela duplica, porque agora as hostes satânicas estão contra nós. E aí vem opressão, vem coisas, vem desânimos, diariamente, e a gente precisa lutar em oração, lutar pela palavra de Deus, com a palavra de Deus, que é a nossa espada. E aqui no versículo 4, só a parte A, o que é nascido de Deus vence o mundo. Entenda isso. Quem não foi nascido, aquela pessoa que você conhece que não tem Deus, ela não vai conseguir vencer algum vício, muitas vezes. Pode ser que vença por opinião própria, como alguns dizem. Olha, eu tenho muita opinião, eu consigo vencer. Mas são poucos. Porque vence um vício, mas tem um monte de outras coisas a serem vencidas também. E muitas vezes, nós não conseguimos. Agora, a vitória começa na nova identidade, não no esforço humano. É sempre nisso, é sempre na nova identidade em Cristo. Quem eu sou em Cristo? Lá em Coríntios fala, eu tenho a mente de Cristo. O que uma mente está pensando agora? Se eu tenho a mente de Cristo, eu sou nascido de novo. O que essa mente agora glorificada por Deus? O que eu estou pensando nesse momento? Qual a minha identidade? Como as pessoas me veem onde eu passo? Chegou um cristão ali, chegou alguém que dá para perceber que ele é nascido de novo. Chegou alguém que não se corrompe, que não se vende. Chegou alguém que ele luta contra as coisas que o diabo joga contra ele, ou que o mundo joga contra ele, que desânimo, essas coisas todas, essas lutas emocionais que nós vamos passando. E o novo nascimento vai gerando vida. Por isso que nós precisamos entender, não é por esforço humano, é por intermédio de Cristo. E alguns estão lutando por esforços próprios para tentar vencer alguma coisa que o mundo tem jogado. E não vai dar certo. Olha só, irmãos, aqui está na versão NVT. Vocês lembram desse versículo? Logo, todo aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram. Nessa versão, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou. Não consigo vencer. É o tempo todo, não consigo vencer. Eu não consigo, eu não posso. Alguma coisa precisa ser analisada profundamente. E uma nova vida agora teve início. Uma nova vida com Cristo. Enquanto eu não entender isso, eu vou ser ainda um velho homem. Nossa, o velho homem está ressurgindo aqui na minha vida. Frases que nós vamos, frases de efeito que nós vamos fixando na nossa mente e vamos falando o tempo todo. Agora, olha o velho homem, daqui a pouquinho está aqui, ressurgindo. Como assim? O velho homem ressurge e Cristo, e a nova vida em Cristo Jesus. Porque agora as coisas antigas passaram. Eis que tudo se fez novo por intermédio de Jesus. Jesus se tornou novo por nós, a nossa vida é nova. Nós andamos agora em novidade de vida. Eu não preciso mais andar mediante as coisas que eu fazia no passado. Olha eu retornando de novo aos velhos hábitos, aos velhos ambientes, aos velhos costumes. Irmãos, isso não agrada ao Senhor. Aquele que quer ser amigo de Deus, ele precisa agradar a Deus. Senão eu vou agradar o mundo, para não desapontar aquela pessoa que é meu amigo, que não tem Cristo. Eu vou dar um jeito de encaixar, e aí eu tomo outra forma de homem agora, e de mulher. Eu tomo outra forma, a não ser aquela que é minha. E as pessoas sabem, elas reconhecem quem é de Deus. Sabia? Elas só não falam. Elas só não falam porque tem um certo orgulho. Elas não vão falar. Você não luta para ser aceito. Você luta porque você já nasceu de Deus. Você já foi aceito por Deus. Por isso que nós lutamos. Porque Deus nos aceitou. Cristo nos aceitou. Irmãos, tem uma certa frase
que nós falamos que ela não é de fato verdadeira. Eu aceito Deus. Na verdade, Deus foi quem me aceitou primeiro. Eu sim, eu tenho meu papel de aceitar. Mas Cristo me aceitou primeiro. Se Ele não tivesse me aceitado, eu não estaria aqui. Se não fosse a graça de Deus ter nos alcançado, nós não estaríamos onde nós estamos. E como eu sempre falo, todo aquele que é nascido de Deus tem uma bênção especial. Não sei por que muita gente não gosta disso. Como assim tem uma bênção especial? Tem. Irmãos, Deus ele é zeloso com os seus filhos. Deus ele cuida. Deus é um Deus que vai cuidar de você. Onde você estiver, Deus está velando por você. Deus está cuidando de nós. Por isso, na quarta-feira eu falei um pouco aqui. Cuide. Cuidado com essa nova onda agora. Olha, vai faltar tudo. Meu Deus, ó, essa semana já era. Já era para faltar tudo. Algumas pessoas com medo. Mas sabe o que é isso? O mundo, o sistema, um grupo de pessoas, algumas janelas que tem por aí, vocês sabem o nome, estão maquinando para colocar pânico nas pessoas e as ações governamentais mundiais e nacionais terem o poder sobre todos. Isso é fato. Agora, eu não posso ter medo disso. Eu não preciso cavar um buraco no meio de uma montanha e armazenar comida lá. Não precisa disso, irmão. Fique em paz. Vocês lembram do começo da pandemia? Todos comprando papel higiênico? Vocês lembram disso? Estocando. Vai acabar. Tinha gôndola de mercado, não tinha papel. Foi um tempo difícil. E agora, tudo que acontece, porque nós estamos globalizados. Nós temos agora a informação instantânea em nossas mãos. Eu fico com medo. Mas aí, irmãos, eu preciso voltar para a palavra. O que a Bíblia diz em relação a isso? Então, hoje, eu não luto para ser aceito. Eu luto porque eu já nasci de Deus. Amém, irmãos? Amém. Segundo, é a certeza da vitória em Cristo. A gente ouve muito isso aqui. Não, eu sou vitorioso, eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu faço, porque eu sou bom. Mas tiram Jesus. O mérito é de Cristo. O mérito é de Deus. Nunca meu, nunca. A partir do momento que a glória é minha, Cristo já está de lado. A certeza da vitória. Olha só. No versículo 2, no versículo 4b, vence o mundo. Quem vence o mundo, irmãos? A pessoa o tempo todo perdendo para o mundo, perdendo. E a glória de Deus? E a honra para Deus, onde está? Eu estou perdendo o tempo todo. São pessoas tentando me agredir de alguma forma, tentando me desanimar de alguma forma. O mundo é natural tentar te desanimar da igreja, viu? Natural. Não, porque você vai na igreja ainda? Você é meio ultrapassado, hein? Uma visão derrotista, uma visão pessimista. E aí, muitas vezes, de tanto ouvir, é verdade. É verdade. E aí, irmãos, começa aí. Começa na igreja. E aí, as outras coisas vão acompanhando. Tomemos cuidado com isso, porque nós temos a certeza da vitória. Eu preciso, irmãos, agora, influenciar pessoas. Não é ser influenciado no meu trabalho. Todo mundo, porque eu fico quieto só ouvindo, as pessoas começam a falar, começam a ganhar, falam, isso aí só vai ouvir. E aí eu não falo, começo a falar, eu sei, irmãos, que Deus ele se autodefende, ele se defende. Mas nós temos uma visão apologética de defender nossa fé. O tempo todo falando que Jesus não presta, que Jesus não existiu, que Deus não sei o quê, que... Peraí. Eu sei que Deus ele vai julgar de alguma forma. Mas eu também preciso mostrar, porque as pessoas... no seu interior, elas querem conhecer a Deus. Elas só têm orgulho elevado. Só isso. Todas querem conhecer, certeza, biblicamente falando. A criação geme por um Salvador. Eles estão assim porque eles não conseguem. E aí eles vão bater de frente, vão lutar contra a família, vão lutar contra a igreja, vai lutar contra você, porque você saiu do campo do diabo, você veio agora para a rocha que é Cristo, e eles não estão satisfeitos. Principalmente quando você se converte, quando você está no seu primeiro amor. Quantas lutas, batalhas são travadas neste período? Do primeiro amor. E a gente precisa de pessoas perto ali para estar nos animando.
Porque é nesse período que eu preciso ter a certeza da vitória. Irmãos, aqui não é uma possibilidade, aqui é uma promessa. A vitória é posição espiritual antes de ser uma experiência visível. Romanos capítulo 8, verso 37, fala assim: mas, Paulo fala algumas coisas antes, em todas estas coisas somos mais do que vencedores, vírgula, por meio daquele que nos amou, que é Jesus. Nós somos vencedores por meio de Jesus. Irmão, se eu não, como eu disse, se eu não nasci de novo, essa mensagem não faz sentido. Essa mensagem vai ficar cansativa. Eu assisti um louvor, um DVD, em casa, uma pregação, não vai rolar. Em todas estas coisas, Paulo falando, que pode ser tribulação, pode ser angústia, em tudo nós somos mais do que vencedores. E nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo, que é o nosso intermediador. E aí, irmãos, eu vivo ainda desanimado. Ainda eu não tenho a alegria da salvação. A vitória não vai depender daquilo que eu vejo, mas daquilo que Cristo fez, independente do que está acontecendo. Cristo já fez por nós. Cristo já venceu na cruz por nós. Cristo agora é o nosso Redentor. Cristo agora está à direita do Pai, e logo nós iremos morar para sempre com Ele, independente daquilo que eu acho, dos sentimentos que eu tenho. E em terceiro, o meio da vitória. O que as religiões falam? Qualquer caminho, não, você está indo para Deus, tá? Amém. Está indo na igreja? Não, tá bom, então você está indo para a igreja, tá bom, você está indo para o céu. Não, irmãos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai até Deus a não ser por Jesus. Religião não salva, viu? Nunca salvou. O que salva é Cristo, o que salva é Jesus. O que salva é você acreditar no Filho de Deus, em Jesus. E aí você vai ter vitória sobre o mundo. Então, o meio da vitória é a nossa fé. Que está aí no capítulo 4, na parte C do versículo. A fé é o canal pelo qual nós acessamos a nossa vitória. É a fé. Fé, irmãos, não é um sentimento. Fé é uma convicção firmada em Deus. Hebreus 11:1 fala. A fé, aqui na versão NVT também, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que nós não vemos. Você está esperando algo da parte de Deus? Você tem algum sonho para ser concretizado, para ser realizado? A fé, ela vai mostrar a realidade, ela vai materializar visivelmente aqui aquilo que você espera. Ela é uma convicção daquilo que nós não vemos. Olha, eu não estou vendo, mas eu creio que vai acontecer. Eu creio na minha vitória. Eu creio na cura da minha filha, eu creio na cura do meu pai, creio por fé. Eu não vejo, mas a fé vai mostrar essa realidade daquilo que nós esperamos, mas é por meio da fé. Esse é o meio para chegar até a vitória. Lembre-se sempre disso, irmãos. Sempre Jesus tem que estar no meio, tem que estar no barco. Senão nós não vamos alcançar a bênção de Deus. A vitória se manifesta na vida de quem decide continuar crendo. É fácil você, às vezes, olhar para uma pessoa, ela, como eu disse aqui, eu creio em Deus. E vai morrer crendo em Deus. Só que a Bíblia nos adverte. Por exemplo, João 3,16. O que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Irmãos, as Bíblias dos Gideões Internacionais estão em hotéis, estão em escolas, estão... Dizer no final que eu não tive acesso vai ser difícil. Porque ali eu consigo ler. E eu preciso ter a humildade de dizer, Senhor, mude, me transforme. Transforme a minha vida. Me dê sabedoria, que eu cresça agora no Senhor. Em nome de Jesus. Em quarto, o fundamento da vitória. Eu sei que, às vezes, a fé ela é um pouco mais complexa, porque não estou vendo. Mas, acreditando em Deus, é totalmente diferente. Olha só o que diz 1 João,
capítulo 5, versículo 5. Eu não posso forçar muita voz, irmãos, senão fico um pouco rouco. Tá? Tô com alguns probleminhas nas cordas vocais. Quem é que vence o mundo? A resposta já vem. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O Evangelho está sempre falando isso. A palavra está sempre dizendo isso. O Espírito Santo vai trazendo em nós uma convicção, vai trazendo em nós um amor maior a Ele. Quando nós vamos ouvindo da palavra, nós vamos entendendo aquilo que Deus tem feito por nós, a nossa fé vai crescendo em Deus. Há momentos que a gente precisa voltar, sabe, e ter esperança naquilo que já foi dito, muitas vezes. Quantas vezes nós estamos distantes de Deus, irmãos? E às vezes eu vou ouvir uma palavra, eu vou ouvir um louvor, eu começo a chorar, eu começo a me arrepender. Poxa, que gostoso isso, por que eu não consigo? É tão bom a união com os irmãos, porque Salmos fala isso. Quão bom e agradável é. Por que eu não consigo? Às vezes eu me pergunto, irmãos, por quê? Por que eu não posso? Aquele consegue, eu não. Às vezes o meu coraçãozinho está endurecido por algumas coisas. Às vezes as coisas mundanas estão infiltradas na minha mente e no meu coração. Diariamente, aqui é pouquíssimo tempo. Antes de vir para a igreja, eu recebi uma mensagem. Olha, hoje eu ia na igreja, mas não dá. É 1h30. Gente, se eu não consigo 1h30 na igreja, esquece. Tem algo muito errado aí. Não tem jeito. O centro da fé vitoriosa é Jesus. Não é uma fé genérica. Pode reparar, se alguém tem fé, eu acredito, eu tenho fé e tal. Mas aqui é fé numa pessoa. É fé em Jesus. Amém, irmãos? E a gente precisa estar sempre entendendo que a nossa fé ela vai também, não sendo fracassada, mas eu vou tendo uma fé agora diminuída. Eu não consigo mais acreditar em Deus como eu acreditava. Eu orava, as coisas aconteciam. Eu orava e as coisas iam acontecendo, porque Deus ia ouvindo as minhas orações. Por que hoje Deus não está ouvindo? O que está acontecendo? Irmãos, nós não podemos relativizar pecados. Hoje eu falei lá no grupo da igreja sobre a questão da pontualidade, né? Para quem dá, para quem não trabalha. Porque tem gente que fica assim, 5:07, vamos para a igreja para chegar às 7:10? 5:07, já deu, vamos. É feio. Isso é um mau testemunho. Mau testemunho. Não acha isso bonito. É porque hoje o mundo acha isso bonito, né? Vai numa festa, chega atrasado. Vai no sei onde, chega atrasado. Que lindo, não é. É feio. Gula é pecado. As pessoas só falam do vício da bebida. Mas comer com vontade, com força. O crente come que é uma beleza. Fale por você. Porque é feio também na casa dos outros e colocar um prato dessa altura assim. É feio. Pode comer o tanto que você quiser. Coma lá 5 quilos de arroz, de que tiver. Divide o prato. São etiquetas. Certas coisas são mau testemunho para os de fora, sabia? Nós falamos um pouco na célula esses dias sobre os pecados aceitáveis, né? Isso aí entra dentro. Eu estou falando isso porque entra a questão da pontualidade, a questão da preguiça, a questão da gula, a questão da omissão, a preguiça. A preguiça é um pecado capital. E aí, o que nós dizemos? Eu já estou uma preguiça. Hoje, só por Deus, que preguiçoso que eu estou. É pecado. Cansado é uma coisa. A gente cansa. Né? Às vezes a gente quer, lógico, ficar deitado. É normal, natural. O corpo precisa. Agora, ficar dizendo isso, nosso cérebro vai sendo condicionado, a nossa mente. Vai sendo condicionado a isso. Olha, eu sou um preguiçoso. Começa a falar para uma pessoa o tempo todo isso. Que ele é isso, ele é aquilo. Juan, fala para Paula todo santo dia. Você é louca, menina. Você tem que ir num psiquiatra, tem que ir num médico. Fala todo dia, se você não sugestiona a mente dela nisso. Não é assim, irmãos? Dentro de casa é a mesma coisa. Olha, você é lerdo, hein? E amanhã de novo. Mas você é lerdo, hein? Aí eu sou lerdo mesmo, não tem jeito. E aí eu vou vivendo assim, lerdeando por aí. São coisas que precisamos cuidar. Aí a gente vai colocando isso sobre outra pessoa, não sobre a minha vida. E a outra pessoa vai sofrendo.
por minha causa. Voltando aqui, Atos capítulo 4, versículo 12, um versículo que é bem conhecido nas redes sociais. Esse aqui é um versículo de promessa, né? Olha só, é aquele versículo que você lê e você, nossa, que bênção. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Por que ninguém posta um versículo desse para tentar evangelizar alguém? Oh, você é mais do que vencedor. Irmãos, em Cristo. Você é vitorioso em Cristo. Você é isso em Cristo. Aí eu coloco lá que nada vai me abalar, a minha direita, a minha esquerda, isso é verdade. Mas também não podemos esquecer que há versículos assim. Porque a pessoa só chegará, de fato, a uma conversão verdadeira, genuína, quando o Espírito Santo tocar no seu coração. Não vai ser nós somos apenas o meio. Não há salvação em nenhum outro Deus. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então é somente por Cristo. É somente por Jesus. Quero ser salvo? É somente em Jesus Cristo. Quem está firmado em Jesus não é abalado pelo mundo. Quem está firmado em Jesus não é abalado pelas notícias ruins. Quem é firmado na rocha não é abalado pelas crises que têm acontecido. Quem está firmado não é abalado por nada. Amém? É convicção de alguém que é vitorioso, de alguém que não vai arregar para qualquer coisa. Irmãos, eu sempre tenho dito isso. O diabo e seus demônios e Satanás, eles vêm para cima. E a igreja muitas vezes tem recuado. Não deixa que é melhor. E aí depois a conta chega. Romanos 8,31, vamos lá? Não precisa de explicação esse versículo. Se Deus é por nós, irmão, acabou. Lá no seu trabalho, eu estava dizendo alguma coisa para alguém esses dias, eu não lembro. Está orando por um trabalho, estava angustiado. Se é para ser seu, vai sim. Não é do outro, é seu. Vai prestar um concurso? Se vai ser seu, lógico, se eu estudei, né? É seu. É tudo aquilo que nós temos, de alguma forma, só que é Deus quem luta por nós. Então, se Deus é por nós, quem vai ser contra? As coisas do mundo? As ideologias desse mundo? Não. Você não luta por vitória. Você luta a partir da vitória que você já tem em Cristo Jesus. Então, não vou lutar por vitória, porque eu já nasci vitorioso. Entende? Está no passado. Nós já nascemos vencedores. Já está o carimbo ali, ó. Esse já é vencedor. Esse é vitorioso. Amém. Eu recebo. Você recebe? Amém? Agora, por que eu sou cristão tem que sofrer no mundo? Embora nós sofremos muitas vezes. Mas por que tudo tem que dar errado, tem que ser comigo? Não. Então essa mentalidade, irmãos, também precisa ser mudada, porque às vezes é uma mentalidade de uma antiga criação. A sua identidade em Deus agora garante a sua posição em Cristo. E a nossa posição, a nossa postura como cristão precisa estar presente na sociedade. Olha, é um cristão. Postura de crente. Quantos lugares eu já frequentei que as pessoas queriam, de alguma maneira, atrapalhar ou zombar do evangelho, e eu via que não tinha jeito, né, porque tem mais demônio do que tudo, eu me retirava. Jesus fazia isso. Jesus saía daqui para outro canto também. Por quê? Aqui não aceitaram. Vai para outro lugar. Estão aceitando. Jesus pregou na cidade que ele nasceu, poucos aceitaram. Foi para outras, quantos? Hoje, olha o tanto de cristãos hoje por conta desse gesto de amor no primeiro século. Então a nossa fé é que vai sustentar a nossa caminhada. Seu Cristo agora, nosso Cristo, assegura o nosso triunfo. Viva como alguém que já nasceu de Deus. Permaneça firme em meio às pressões. Lá no trabalho, se você não fizer isso, vou te mandar embora. Que mande.
Não tenha medo. Ah, mas eu ganho 50 mil reais. Você vai se vender? Não, eu estou ganhando 150 mil e eu tenho que fazer isso. Senão, faça. Que você vai ser vitorioso. Deus vai te honrar. É só se José não tivesse seguido a convicção que ele tinha com a mulher de Potifar. Quem que José virou depois? Governador do Egito, preparado por Deus. E hoje eu fico me vendendo por poucas coisas, em nome de ficar num trabalho, em nome de ficar num relacionamento, em nome de alguma coisa, eu vou sendo outra pessoa. Aí eu não tenho mais postura de cristão. Então tome cuidado com isso. Permaneça firme mesmo em meias pressões. Fortaleça a sua fé diariamente na palavra de Deus. Centralize agora a sua vida em Cristo. Nossa, mas o meu trabalho, nossa, é isso mesmo. Quanto mais trabalho, vai ter mais e mais e mais e mais. É isso que o mundo quer. É caçar você no meio, burnout. É isso mesmo. Dá mais trabalho, dá mais trabalho. Isso mesmo, dá mais trabalho para não adorar a Deus. Mas, lembra do povo do Egito? Orando a Deus, fazendo tijolos ali. Senhor, a gente está cansado. Não, dá mais, dá mais. Qual a prioridade? A fé não vai eliminar as batalhas. Ela vai garantir a nossa vitória. As batalhas virão. As lutas virão, não é? As lutas estão aí, ó. A gente vence uma, vem uma outra. Vamos vencer a outra. É dolorido, viu? É uma luta, é uma guerra. Vencemos, vem a outra, vencemos e vamos lutando. Até a vinda do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos colocar em pé, irmãos? Compreendo os teus caminhos. Vamos louvar nosso Deus. Mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Aleluia, Jesus. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Glória ao teu nome, Pai. Aleluia. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena. Vai valer. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena. Vai valer a pena. Não desista, não desanime. Vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Aleluia, Jesus. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Te direi que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo, eu sei. Aleluia, Jesus.
vai valer a pena. Vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. O grande dia haverá de chegar. Oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, e eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Eu haverei de cantar ao meu Senhor quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chega e Ele vem. Quando o grande dia chega, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Jesus, sim, sim, sim. Sim, 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 Jesus, valeu, 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 valeu. Enquanto a música vai tocando baixinho, eu estava ministrando aqui e desde o começo do culto o Espírito Santo estava falando muito forte no meu coração. Há pessoas aqui que estão sofrendo. Isso é perceptível. Eu queria pedir para cada uma mulher ir em direção a uma outra mulher e dar um abraço nela. E um homem, em outro homem, dar um abraço nele e orar com ele. Às vezes nós estamos precisando de um abraço. Nós estamos precisando muitas vezes desabafar. Então se você pode sair do seu lugar, abraça alguém aí. Abraça você que é mulher, abraça uma mulher. Você que é um homem, vai lá no seu irmão e fala: eu te amo em Cristo Jesus. Não é feio. Não é feio um homem abraçar outro homem, não. Desesperado eu te busco, frenético acredito. Sai do seu lugar, dê um abraço aí na pessoa do seu lado. É tudo, tudo, tudo que eu preciso. Te direi que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo, eu sei. Sai do seu lugar, pode sair, gente. Não tem problema não. Dê um abraço no teu irmão aí. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena, eu sei que vai. Eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar. Oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, e eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele. Diga o quanto ele é importante para você. Diga o quanto essa pessoa é importante para Jesus, para você. Senhor, valeu a pena. Às vezes a caminhada está difícil. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu. Às vezes nós só queremos um abraço de alguém, uma conversa amiga. E a igreja é um lugar para isso, do amor cristão, do amor genuíno. Senhor, valeu a pena. Eu haverei de cantar ao meu Senhor quando o grande dia chegar. Se você que está aqui e deseja oração, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que está precisando de oração, lembre-se que você é vencedor. Você é vencedor em Cristo Jesus. Há irmãos nossos sofrendo, e muitas vezes o corpo não
não está agindo. O corpo precisa se movimentar. Às vezes há pessoas que estão sofrendo. Nesse momento eu lembro da tia Lloyd, lembro da nossa irmã Rosângela, da Melissa, que está precisando de cura. Professorão, você precisa de oração? Vem aqui à frente em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Sim, vai aqui valer existe a um povo, Senhor, que clama a pena. Sua presença. Aqui existe um povo, Senhor, que clama a Sua face. E nós sabemos que vai valer a pena, Senhor. Senhor, quando nós vemos vidas chegando ao Senhor, Senhor, por mais que as dificuldades, Senhor, venham sobre nós, mas nós cremos na Tua presença, nós cremos em Ti. Que nós possamos a cada dia confiarmos no Senhor, acreditarmos que dias melhores virão, porque o Senhor se faz presente na nossa vida. Senhor, não é um dia qualquer, mas é um dia qual nós entregamos a nossa vida a Ti. Nós entregamos os nossos anseios, o nosso íntimo, o nosso ser diante do Senhor, que se derrame a Tua presença sobre nós. Que só o Senhor pode nos mostrar, só o Senhor pode nos revelar aonde nós precisamos a cada dia melhorar, onde nós precisamos a cada dia nos entregar diante do Senhor. Pai, que tudo aquilo que está em oculto do nosso íntimo, do nosso ser, Pai, que nós possamos colocar isso para fora e que o Teu Espírito Santo, Pai, venha restaurar o nosso coração, a nossa mente, que nós possamos a cada dia buscar a Ti, Senhor, com fidelidade, com amor e com graça. Seja conosco, nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Irmãos, é muito gostoso isso. É muito bom, é muito saudável. Isso traz cura. Isso traz muita cura pra gente. Sabe, um abraço. No meio dessa correria toda, a gente precisa. Então abraça teu filho, abraça teu irmão. Diga o quanto ele é especial. E depois que for, acabou. Levante as tuas mãos aos céus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, vá em paz. Glória a Deus.